Ora viva, novamente consigo por Sports, hóquei no feminino, para lhes dar uma perspectiva que não só informativa, mas também aquela perspectiva que deve ser, que nós temos ao ar, ao vivo, e com um bom ar de uma pessoa que vai começar a trabalhar com o feminino, não pela primeira vez, digamos, este século, mas já trabalhou no século passado, com outra equipa de feminino, e portanto vai renovar essas expectativas no Clube Hóquei dos Carvalhos. Estamos a falar do professor Hugo Menezes, que viva como está, temos todo o gosto em tê-lo cá, para dar, vai lá, um ar da sua graça em termos daquilo que se perspectiva para esta próxima época à frente das meninas do Clube Hóquei dos Carvalhos. Sim, é uma nova aventura. Como nos últimos anos estive mais ligado ao hóquei masculino e aos séniores masculinos, inclusive com uma experiência recente no estrangeiro. E sempre gostei de trabalhar com o feminino. Como disse, treinei o feminino no outro século, entre aspas, mas vi crescer o hóquei feminino existiam 2 clubes no norte do país, que era o Alfena e o Vila Boa do Bispo. Depois foi alargada a Norte Clube e apareceram depois uma série de clubes. Portanto, vi nascer o hóquei patins feminino, inclusive eu treinei numa equipa de hóquei patins feminino há alguns anos, em Vila Boa do Bispo. Fui uma boa geração que deu cartas no... Uma boa terra, não é? Se eu na altura dizia, quando lá estive também, que aquilo era hóquei e folclore. E é verdade, era hóquei e folclore, era conhecido realmente por isso. Eram uma terra com cerca de 2.000 habitantes e deu bastantes atletas às seleções nacionais e principalmente no feminino. Temos 6, 7 jogadores que já representaram as cores de Portugal. E onde nasceram muitas meninas, digamos, que representavam já as seleções e grandes equipas portuguesas, não é? O Vila Boa do Bispo. Sim. E essa experiência na altura foi agradável no sentido que o Hugo já tinha treinado o masculino e depois entanto pega no feminino para, digamos, dar o jeito e viu que havia um preceito diferente no tratamento da prática em si, porque o relacionamento com as raparigas, claro que é diferente com os homens, e esse know-how ficou certamente guardado para agora pôr em prática com o Carvalhos também, naturalmente. Não é? É verdade, é diferente a forma de treinar, a forma mesmo da abordagem ao jogo delas é um pouco mais intelectual, menos físico, mas mais lento um pouco, mas igualmente técnico como é o hóquei masculino e é um prazer voltar a treinar uma equipa feminina. Se pudesses dar assim 2 predicados entre o masculino e o feminino, conseguirias atribuir algum? Naturalmente que isto é sempre relativo porque a experiência não é muito com o feminino, não é? Os homens são mais à base da força, as mulheres são mais técnicas, sei lá, eu estou a dar um exemplo. Achas que conseguias atribuir assim alguma característica mais proeminente às raparigas ou aos rapazes? Eu acho que o jogo feminino é mais intelectual, como disse há pouco, é mais intelectual, mais pensado, embora as ações não sejam tão explosivas como no hóquei masculino, mas são mais pensadas, faz parte da característica da própria. Eu vou-te dar a minha opinião pessoal, quando estive na seleção com o feminino, registrei isso porque por fora fizemos uns trabalhos também de observação estatística, eu e o meu adjunto e a equipa técnica. E uma das coisas giras que eu testei, que eu trabalhei muitos anos também com o masculino, é que no feminino nós queríamos fazer uma jogada, preparar uma determinada ação tática, uma ação coletiva. E com o feminino, claro, depois repetíamos a sequência várias vezes ao longo desses treinos. No feminino, as raparigas ouviam, queriam perceber exatamente o que queriam fazer, queriam saber tal e qual, começavam a fazer e ao fim de 3, 4, 5, 6 repetições da mesma intervenção, do mesmo ato tático, daquilo que a gente queria desenvolver na prática, elas conseguiam levar aquilo puramente correto e iam evoluindo. A partir da 7ª, 8ª, 9ª vez, mais ou menos 7ª, às vezes à 6ª, às vezes à 8ª, começavam a meter água, como se dizer, a dar aqui um erro ali, um erro. Comparado com o masculino, era o inverso. O masculino começa a fazer, mas não faz logo à primeira, mas quer fazer rápido e com força e ser objetivo, falha a primeira, falha a segunda, a terceira, a partir da 4ª, começa a entrar pela dentro. Portanto, isto foi um dos aspectos que nós até discutimos, isso é giro, que há diferença. Onde é que há maior performance nisto? O que é que tu achas? Consegue-se na mesma, através do masculino, quer de uma forma, ou através do feminino? O que é que tu achas que é mais assinalável nesse aspecto? Não, voltamos à parte intelectual, por exemplo, quando pegamos no nosso quadro técnico para explicar uma jogada ou determinada situação, elas compreendem e conseguem compreender à primeira.
vejo o hockey masculino na prática, Estou a rir porque há coisas giras. são capazes de chegar lá, mas no hockey feminino, por exemplo, num pedido de um minuto, vais fazer isto e aquilo e percebem perfeitamente onde queremos chegar, aquilo que pretendemos delas. Na prática, o nervosismo, a ansiedade, mexe mais um bocadinho com elas, mas é assinalável o facto de compreender. São mais fidedignas naquilo que se quer. Os homens também são, mas metem sempre um cunho à esquerda ou à direita, não é, digamos assim, diferente. mas conseguem na mesma cumprir e, claro, são mais práticos. Mas essa é uma das experiências que nós podemos tirar no contacto com o feminino. Mas há outras interessantes, na questão do espírito de grupo também. Engraçado que eu contando uma história daqui a alguns anos, quando comecei a treinar o hockey feminino, nós no final dos jogos íamos a um jantar, ou, por exemplo, a um shopping, e era engraçado que havia 10 refeições diferentes. Portanto, cada miúda, uma ia buscar uma salada, a outra uma massa, a outra um hambúrguer. Mas é interessante depois trabalhar com isso, porque depois, pronto, estabelecemos algumas regras a esse nível, foi difícil no início, e depois de perceberem o que é um desporto coletivo, porque a mulher por si só é mais individualista, entre aspas, quando fala em individualismo é mais única, e quando conseguimos atribuir essas regras, as coisas foram mudando, e mesmo elas sentiam prazer em terem uma refeição, estarem juntas a jantar ou a almoçar antes do Esse partilhado coletivo é uma nuance, porque eu acho que o ser humano, quer masculino, quer feminino, se tiver várias perspectivas diferentes de ensinamentos e o conhecimento for cumulativamente processuado ou processado em termos de individual e coletivo, sempre partilhado, cria-se uma estrutura interna mais forte que, se toda a gente respeitar, há mais êxito na performance que se quer obter com essa equipe, com esse grupo. E, portanto, isso que há uns anos atrás não era tanto assim. Portanto, este desenvolvimento começou também a ser maior porque também começou a trabalhar-se com raparigas logo de início. Antigamente apareciam raparigas que tinham feito patinagem e apareciam, digamos que o aparecimento do feminino vinha de cima para baixo, a partir dos séniores, só quando largavam a patinagem aos 16, 17 é que iam para o hóquei, ou não. Agora não, agora as meninas também entram na patinagem com os miúdos. Há uma evolução paralela com o masculino e chegamos a momentos em que, por exemplo, nos iniciados e nos masculinos, em que é permitido atualmente o jogo misto, ainda há miúdos a jogar no meio de 3 rapazes, porque são caracteristicamente, intelectualmente mais fortes que os rapazes. Conseguem fazer com que a assimilação e o transparecer do que o treinador quer transmitir para dentro do campo se execute mais do que os rapazes que estão sempre ligados à bola e tentar cumprir. E, portanto, há uma espécie de repartição mais mental a partir do dispositivo da mulher do que do homem. O que é que tu achas sobre isso? Sim, é verdade. Inclusive, nestes últimos 2 anos, tínhamos uma segunda equipa a jogar na 3ª divisão, e em que 3 das jogadoras que entravam no início eram mulheres. E estamos a falar de séniores. Claro. E elas faziam o campeonato todo, inclusive subimos de divisão da 3ª divisão para a 2ª divisão no ano, em que a base da equipa era realmente 3 jogadores de feminino.